Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e devido aos recentes acontecimentos em Myanmar, hoje a gente vai debater o que constitui, o que forma e quais as principais consequências de um golpe de Estado, usando mais ou menos o exemplo daquilo que aconteceu em Myanmar para entender um pouquinho melhor esse fenômeno político. Bom pessoal, desde sábado mais ou menos a gente vem recebendo algumas notícias a respeito da realização de um movimento golpista em Myanmar, né, que até o momento de gravação desse vídeo vinha tendo sucesso na instauração de um governo de exceção lá no país. Né? Como que ele surgiu, né? Como que isso foi se construindo, que é um aspecto bem importante para a gente pensar. Esse golpe, na verdade, ele é uma resposta às eleições realizadas lá em Myanmar, agora em novembro último, né? Em novembro de 2020. No dia 8 daquele mês, foram realizadas eleições lá em Myanmar, que colocaram em jogo um total de 1.171 cargos eletivos. Estou até vendo aqui na minha colinha, né? Cargos nacionais, cargos estaduais e cargos regionais. É importante a gente pensar que Myanmar, desde a instalação da nova Constituição, vou falar um pouquinho melhor disso depois, a Constituição de 2010, é governada como uma república unitária parlamentarista. Né? O que isso significa dizer? Né? Ela é um país, né? Trata-se de um país unitário, ou seja, que não é federado. As regiões, as 7 regiões de Myanmar, que são divididas de acordo com as maiorias étnicas que compõem essas regiões lá no país, não tem autonomia de governo regional. Todo o governo, digamos assim, cotidiano do país, todo o governo constitucional, legal, jurídico, fiscal do país é feito pela capital, Yangon, né, pelos órgãos de governo centralizados lá na capital. Esse aspecto é um aspecto importante para a gente entender que muitas vezes esses cargos estaduais, regionais ou municipais não têm tanta força como nós temos aqui no Brasil, que é um país federado, né, em que governadores, em que prefeitos têm uma parcela de poder significativa, podem emitir legislação, por exemplo, agora no meio da pandemia da Covid, podem estabelecer, né, fechamento ou não fechamento de negócios, multas, enfim, né? Ou seja, há uma parcela de governo, de liberdade desses governos, que não depende apenas da capital do país. No caso de Myanmar, trata-se, como no caso da Grã-Bretanha ou da França, de um país unitário, né, do Paraguai, do Uruguai também, aqui na América do Sul, né, em que todos os aspectos do governo são resultados das escolhas da capital. E aos governos regionais são dados, em que pese eles sejam eleitos, né, são dadas funções mais cotidianas, como cuidados com limpeza, com segurança, mas aspectos muito mais relacionados com o cotidiano das pessoas, e muito menos com captação fiscal e determinação de orçamento e tudo mais. Né? Essas eleições, então, que envolviam todos esses cargos lá em Myanmar, foram realizadas em meio à pandemia da Covid-19. Né? Nós estamos aí no meio da Covid, assim como no Brasil nós tivemos as eleições municipais, lá nós tivemos essas eleições gerais, né? Essas eleições com todos esses cargos em disputa, né? Num país de 53 milhões de pessoas, aproximadamente, de acordo com o censo que o país fez em 2017, mas que conta com um total de 3.131 mortes, segundo a OMS, em razão da pandemia de Covid-19. Então a gente tem um país que não necessariamente está vivendo uma crise de Covid, porque o número de mortes é muito menor do que considerado o número da população. Ainda isso significou uma grande participação das pessoas nas eleições, né? Uma confiança de que elas poderiam ir para essas eleições, né? E de uma forma ou de outra seria possível elas participarem. Houve um grande engajamento nessas eleições, que foram apenas a terceira, né, rodada de eleições desde 1990. Então, em 90, instalou-se lá no país uma nova faceta da ditadura, também vou falar um pouquinho disso mais à frente, e apenas em 2010, 2015 e agora em 2020, os habitantes de Myanmar puderam ir, os eleitores puderam ir às urnas escolher a sua forma de governo.
Esse é um aspecto muito importante que ajuda a entender o que está acontecendo agora no país, como resultado também dessa transição não muito bem feita, não muito bem estabelecida para um governo civil, né? Foi em 2008 que Myanmar adotou uma constituição nova depois do período ditatorial, que, segundo alguns analistas, durou um pouco mais além do que 2008, considerando-se que a Constituição foi referendada pela população em 2008, as eleições gerais foram realizadas em 2010 e apenas em 2011 que um governo civil assumiu o poder lá no país, né? Então, em que pese a Constituição seja de 2008, alguns analistas falam que apenas em 2011 o país deixou de ser uma ditadura militar, como vinha sendo, na verdade, desde um golpe em 1962. Né? Então, a gente percebe que a história de Myanmar ela é entremeada com o fortalecimento das Forças Armadas num país que tem um total, estou vendo aqui de novo na minha colinha, um país que tem um total de 135 grupos étnicos diferentes no país, com pelo menos 108 grupos etnolinguísticos, né? Isso é um aspecto muito importante. A gente percebe que em muitos países que foram colônia e que tem diversidade regional, tem diversidade linguística, étnica e tudo mais, as Forças Armadas, de uma forma ou de outra, se arrogam o direito de tutelarem a política do país, colocando como se a integridade territorial do país fosse ameaçada em razão dessa pluralidade, dessa diversidade, como se a falta de uniformidade do país pudesse, de uma maneira ou de outra, impedir a sua concretização como uma nação plena e livre. Né? Dentro desse jogo étnico, né, a gente tem que colocar aí que a grande maioria do país, 68% do país, é composto pela etnia dos birmaneses. Né? Embora, né, a gente use também, às vezes, esse termo que é um pouco antigo para os habitantes de Myanmar, na verdade, há um grupo étnico birmanês que compõe quase 70% da população, mas que, como eu disse anteriormente, é um entre 135 grupos. Né? O segundo e o terceiro grupos étnicos que compõem a população de Myanmar são os Shans, com 10% da população, e os Karen ou Dai, que habitam também Myanmar, né? Tem aí cerca de 7% perdão, da população habitando o país. Isso é algo muito importante, porque se os birmaneses eles habitam o interior, aquela região próxima da capital, né, o núcleo central do país, digamos assim, na verdade esses outros grupos étnicos estão espalhados pelas outras 7 outras regiões étnicas, o que envolve também os Rohingya. A gente ouviu muito nos últimos anos a respeito do genocídio dos Rohingya, né, ou seja, a atuação das forças militares contra, de uma forma ou de outra, essa população étnica em específico, principalmente por elas serem por se tratar de uma etnia muçulmana num país que colocou como identidade estatal o budismo. Então a gente tem uma força armada budista muito marcada pela coletivização e pela nacionalização da economia, que, embora tenha se colocado ali até os anos 80 como uma ditadura comunista, militar comunista, a partir dos anos 90 se colocava apenas como nacionalista. E a partir daí foi construindo uma lógica de tentativa de manutenção desse controle central num país que tem em todas as suas regiões de fronteira conflitos entre as forças militares e policiais centrais do país e várias dessas etnias essas etnias minoritárias do país. Né? A gente tem aí, por exemplo, essa segunda maior população étnica dos Shans habitando a fronteira de Myanmar com a China, com a Tailândia, com o Camboja, com o Vietnã, e o segundo, que são os Karen, habitando a fronteira entre Myanmar e a Tailândia. Então a gente tem aí muitos casos importantes, de uma forma ou de outra, de conflitos étnicos ocorrendo dentro do país, promovidos por essas forças militares que buscam, de uma forma ou de outra, unificar e garantir o seu poder em relação às fronteiras do país, com relação aos outros países ali da região.
É interessante perceber que desde de 62 até 2008, até a adoção dessa nova Constituição, Myanmar foi considerado um país pária do sistema internacional. E até hoje, governos como dos Estados Unidos, do Reino Unido, Austrália, Canadá, Irlanda, chamam o país pelo nome colonial, Birmania, ou Burma em inglês, né? Essa mudança de nome, né, que nós começamos então a falar de Myanmar a partir de 2008, na verdade ela é um pouquinho mais antiga, ela começa a acontecer em 1989 por parte do próprio país, quando a junta militar, depois dos movimentos que derrubaram os regimes socialistas na Europa Oriental e também depois das manifestações da Praça da Paz Celestial em Pequim, em 89, na verdade buscaram alterar a sua postura, digamos assim, né, de socialistas e comunistas para nacionalistas a partir de então, e logo antes das eleições de 1990, que não foram aceitas pelos militares, que governaram até 2008 por uma junta de restauração, o próprio nome é o Comitê de Restauração da Lei e da Ordem para o Progresso de Myanmar, que nada mais era do que uma junta militar que governou o país, então, né, do golpe de 90 até 2008, sendo que de 62 até 1990 já havia uma ditadura implantada, né? Em que pese desde 2003 algumas reformas foram sendo instituídas no país para chegar até a democracia, em 2008, em 2010, a Constituição de 2008 de Myanmar ainda assim estabelece algumas previsões que podem demonstrar, de uma forma ou de outra, essa dificuldade da transição para uma democracia plena, né? Como eu disse, a partir de 2008 adota-se um regime parlamentarista, de representação principalmente dos distritos e das regiões. A adoção desse tipo de um regime parlamentarista, permite e unitário, né, além do mais, permite que essas regiões não tenham, de uma forma ou de outra, autonomia ou governos instituídos que possam, de uma forma ou de outra, levar à sua própria independência. É interessante a gente perceber isso com o caso que está acontecendo agora, mais recentemente na Escócia, por exemplo. Na Escócia, já se fala hoje em dia que as pessoas estão tendo uma experiência de como é ter um governo independente de Londres, já que as questões relacionadas à atuação do governo com relação à pandemia, como por exemplo, o turismo, a educação, a saúde e a segurança pública, foram, a partir da década de 90, devolvidas para o parlamento escocês. Na verdade, instituiu-se uma nova versão do parlamento escocês, assim como na Irlanda do Norte, e essas regiões já têm agora um governo mais autônomo. Né? Isso é muito interessante, porque foi uma estratégia dos militares de incluir no sistema unitário e parlamentarista a incapacidade de regiões formarem governos autônomos, porque na verdade daí todos têm que ir em direção à capital, se reunir na capital, e as decisões são tomadas lá pelo parlamento. Com uma quantidade tão grande assim de etnias, é possível que a tentativa foi instituir mesmo um tipo de regime democrático que seria incapaz de formar uma maioria. Né? Só que outras características dessa Constituição também apontam para essa programação que os militares fizeram do sistema democrático né, de Myanmar. Porque é interessante a gente perceber que nas negociações de transição daquele país para a democracia, os militares concentraram sob a sua responsabilidade 25% das cadeiras do parlamento, seja na Câmara Alta, a Casa das Nacionalidades, seja na Câmara Baixa, a Casa dos Representantes, algo como o Senado e a nossa Câmara dos Deputados aqui. Né? Isso significa que nessas duas casas legislativas, pensando-se que se trata de um país parlamentarista, ou seja, o governo executivo ele só pode fazer aquilo que o parlamento mandá-lo fazer e só vai conseguir, de uma forma ou de outra, atuar dentro de limites dados pelos parlamentares. Então há uma forma de garantir, por meio dessa posição parlamentar de 25% das cadeiras
dentro de um sistema parlamentarista, com muitos partidos, muitas facções dentro de partidos de diversas etnias, que na verdade o fiel da balança sempre serão esses 25% de cadeiras militares que vão ser instituídas aí a partir dessa nova Constituição de 2008. Mas não é só isso. Além de garantir que 25% das cadeiras ficaria sob controle dos militares, ministérios também seriam exclusivamente pertencentes, digamos assim, aos militares, que lá em Myanmar são também responsáveis pela segurança interna. Né? O Ministério da Defesa, o Ministério do Interior, que seria algo parecido com o nosso Ministério da Justiça, e o Ministério de Controle das Fronteiras e de Controle e Patrulha das Fronteiras são exclusivamente ocupados por militares, não podem ser ocupados por civis. Com todos esses mecanismos de controle, digamos assim, os militares que concentram, como eu já disse, também a segurança interna do país, não só eles garantem a autonomia do setor de segurança, né, uma forma constitucional de evitar que os civis se intrometam de uma forma ou de outra nos assuntos, na administração militar, mas também limita a liberdade do presidente civil e dos líderes dos partidos. Né? Há uma certa forma de democracia tutelada, que é algo muito importante para a gente perceber, porque diz muito do que acontece hoje em dia. Né? Essa ideia de democracia minoritária é algo que a gente deve trabalhar. O Boaventura de Souza Santos, numa palestra que eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo, ele fala que, na verdade, o que a gente está vendo são formas de alteração constitucional que não vem só das constituições, mas vem das jogadas políticas, do ativismo jurídico, enfim, de diversas fontes políticas diferentes, da mídia, enfim, que constroem uma democracia de baixa intensidade. Né? Uma democracia formal, mas uma democracia onde o poder civil ou a estratégia decisória das pessoas chega até um certo limite. Ela não é uma democracia de alta intensidade nesse sentido. Ela é uma democracia de baixa intensidade. E a partir dessa questão de baixa intensidade, baixa participação popular, na verdade, no conteúdo de comando, governo e atuação mesmo do Estado, o que a gente acaba percebendo é justamente essa tutelagem, né? A criação de democracias tuteladas, que não podem responder 100% às demandas do povo, e sim às demandas daqueles que tutelam aquele regime, seja economicamente, seja politicamente, seja militarmente. O caso é justamente esse em Myanmar, né, que pode ser aplicado aí para diferentes casos, tanto fictícios como reais, que a gente vem vendo no sistema internacional. Porque ao perder as eleições de novembro passado, os militares eles começaram lá em Myanmar a alegar fraudes eleitorais. Não sei se parece alguma coisa com alguns movimentos políticos que também estão acontecendo em países que têm graves problemas de relações étnico-raciais. Né? Não vou falar aqui nomes, mas a gente percebe isso, né? E os militares alegaram que eles encontraram mais de 10 mil casos de fraudes eleitorais, votos fraudulentos e tudo mais. Os eventos ocorridos agora no começo dessa semana foram justificados pelos militares justamente pela incapacidade do governo civil de agir com relação, de resolver essa questão de fraude eleitoral que eles afirmam, afirmando que foram eles que ganharam as eleições e não os civis. O que eles fizeram? Eles prenderam, como eles detêm o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior lá, eles prenderam os líderes civis a partir dessas acusações, colocando soldados nas ruas e cortando os serviços de telefone e internet em grandes partes do país. Bom, essa situação toda de Myanmar, ela faz a gente pensar muito sobre o que são os golpes de Estado, né? E como eles acontecem, de que maneira eles ocorrem, né? De uma forma muito importante para a gente pensar a partir desse caso em específico. Se no início das mobilizações dos militares lá em Myanmar
A gente não podia dizer, eu até coloquei isso no Twitter, inclusive falando nisso, não sei se vocês sabem, a gente tem também as nossas redes sociais, eu vou colocar aqui na descrição, a gente está agora também com uma lista de transmissão do Telegram, e a gente vai jogar lá notícias interessantes, análises legais que a gente lê, além dos vídeos para você receber direto no seu celular. Além disso, se você, antes da gente falar sobre os golpes de Estado, né, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, coloque seu comentário. Eu demoro um pouco porque a princípio sou só eu fazendo essa administração do canal no YouTube, mas a gente vai responder todos os comentários e todas as colocações ao mesmo tempo que estabelece a rotina de pesquisador, estudante de doutorado e por aí vai. Mas vamos lá. Vamos para as definições, então, dos golpes de Estado e o que eles representam de uma forma ou de outra diante dessa realidade como um todo. Como eu falei no Twitter, eu cheguei a colocar no final de semana que a gente tinha que ter calma para entender se aquilo era ou não era um golpe de Estado. Porque a gente começou a receber um monte de notícia sobre os militares intervindo na política de Myanmar, e aí as pessoas já começaram a falar de golpe. Né? Por quê? Porque justamente lá em Myanmar, os militares eles têm constitucionalmente uma liberdade de ação maior do que em outros países. Né? E isso é algo importante para a gente pensar. Poderia não ser um golpe, poderia ser algum outro tipo de atuação, mas depois comprovou-se, né, com segurança que se tratava sim de um golpe de Estado, inclusive um golpe de Estado considerado um golpe de Estado clássico. Né? E dois elementos desse processo são importantes para a gente compreendê-lo como um golpe de Estado em específico. O primeiro foi a ameaça feita pelos militares e depois a concretização da suspensão da Constituição. Né? Então eles avisaram desde janeiro que se não fosse investigado esse caso das fraudes que eles alegavam, que provavelmente não existiram, mas que foram uma alegação que justificava esse tipo de atuação deles, né? A gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas também eles suspenderam a Constituição, né? Eles não só ameaçaram, como agora, né, com a prisão, o fim, né, do poder civil lá no país e tudo mais, né, desrespeitando o resultado eleitoral, o que eles acabaram fazendo foi a instituição, de fato, né, de um regime de exceção, de suspensão da Constituição. Né? Outro fato material que foi importante para a gente entender essa instauração de um regime de exceção foi a declaração de um estado de emergência. Durante um ano, Myanmar vai viver um estado de emergência, né, que começou agora na última segunda-feira, dia 1º de fevereiro, no qual os militares podem atuar de forma livre, né, instituindo a lei marcial. Basicamente, o estado de emergência seria decretar a lei marcial, ou seja, os poderes constitucionais, as liberdades constitucionais individuais, coletivas, poderiam ser suspensas em razão de uma situação de emergência. Né? Também na semana passada, ouviu-se falar no Brasil de estado de defesa, também mais ou menos retomando um pouco essa retórica. Esses dois elementos eles constituem questões bem importantes para a consecução e para a classificação desse movimento como um golpe de Estado, um tema que é muito polêmico, porque ele é altamente político, né? Justamente porque as pessoas chegam a uma discussão que é uma discussão que não tem classificação teórica ou uma dogmática jurídica com relação a isso. Né? É uma questão muito importante a gente pensar que regimes de exceção são geralmente altamente juridificados. Né? Eu estou usando aqui o conceito do Habermas de juridificação, ou seja, de adensamento do direito, né? De emissão de decretos-lei, de emissão de uma nova Constituição, de promulgação de leis, não é? Que alteram o funcionamento das estruturas daquele país devido a essa mudança de regime. Tem uma fonte que eu sempre recomendo para todo mundo como uma fonte primária de discussão, que é o Dicionário de Política, do Norberto Bobbio, do Nicola Matteucci, do Gianfranco Pasquino. Aqui eu tenho a 13ª edição de bolso da UNB, tem uma versão original, lindíssima, enorme, mas acho que não está mais em circulação.
E nesse dicionário, ó, muitos verbetes, muito interessantes. Então, se você está fazendo TCC, se você tem alguma dúvida, vai escrever um artigo, vai escrever um trabalho de disciplina, vê, em primeiro lugar, se não tem no dicionário de política uma definição básica a partir da qual você pode construir a tua narrativa. Eu acho bem interessante. Esses dicionários, como eu já citei aqui, o dicionário de segurança e defesa, eu acho que eles são ótimos pontos de partida para discussões. E quem escreve o texto sobre golpe de Estado é o Carlos Barbet, um pesquisador, né? Então, só mostrando aqui como é que funciona, tem aqui a parte sobre golpe de Estado. E ele vai abordar diversas questões aqui no dicionário de política, e ele estabelece uma questão básica. Os golpes de Estado eles são muito diversos. A gente não tem como ter uma definição, porque ele é um movimento político. E de repente, daqui a pouco, desenvolve-se um outro tipo de golpe de Estado que não vai caber numa definição muito pautada em casos empíricos específicos ou em questões conceituais que são estabelecidas e de uma forma ou de outra acabam não se atualizando para compreender esse movimento. Então, a única coisa que a gente pode considerar com relação aos golpes de Estado é que eles são um ato que é realizado a partir de órgãos do próprio Estado. Né? Essa é a única definição possível que a gente pode dar. Né? Como a gente tem algumas questões importantes, né? E isso significa que a mudança na Constituição e a mudança naqueles que são responsáveis por governar o país não resulta, por exemplo, de uma imposição externa, como uma invasão ou como uma conquista estrangeira, né, uma ocupação em algum território. Né? Isso é uma força estrangeira causando essas mudanças, tanto constitucionais como governamentais. Mas, ao mesmo tempo, a transição do poder não acontece nos golpes de Estado segundo as regras já institucionalizadas no jogo. Né? Então, por exemplo, o golpe de Estado ele não pode ser considerado uma mudança, uma transição natural, uma transição constitucional. Né? A gente poderia colocar aqui as eleições como um mecanismo de transição de poder institucionalizado, reconhecido como normal nos regimes democráticos, ou nos regimes monárquicos a sucessão. Por exemplo, né? Na Arábia Saudita, por exemplo, houve uma certa acusação de golpe por parte da família real, porque a ordem de sucessão anteriormente vigente era entre os irmãos, filhos do Ibn Saud, o primeiro rei da Arábia Saudita. O atual rei, o rei Salman, ele mudou a regra de sucessão para que fosse o seu filho herdeiro, não o próximo irmão ou os filhos do próximo irmão, né? Que assumissem esse poder, né? O Mohammed bin Salman. Então, há essa mudança, né? O problema é que lá não dá para falar muito bem em golpe, porque na verdade trata-se de uma monarquia absolutista. Então, se é uma monarquia absolutista, o rei emite um decreto e ele, né, é aceito como tendo valor de lei. Bom, para o Carlos Barbet, nesse verbete sobre golpe de Estado, desde o início do uso desse termo, golpe de Estado, essa expressão considera que os múltiplos exemplos que a gente pode inserir de uma forma ou de outra nessa categoria têm em comum serem um ato, como eu já disse, levado a cabo pelo soberano para reforçar o seu próprio poder. Né? Esse é um aspecto bem importante. Então, como a gente viu, os militares de Myanmar, eles estavam, de uma forma ou de outra, em posição de soberania, porque eles controlavam o Estado. E esse golpe ele não vem para mudar a facção, mas vem de uma facção do Estado para reforçar o seu próprio poder dentro do Estado. É interessante a gente perceber que, então, ideias como, por exemplo, a ideia de autogolpe, não que ela esteja errada, mas ela pode criticar a partir disso. Por exemplo, como Getúlio Vargas fez aqui no Brasil em 1937. Né? Porque o Getúlio, ao mudar, né, ao dar esse autogolpe, a gente fica com essa impressão de que é o Getúlio dando golpe nele mesmo. Mas, na verdade, o Getúlio estava dando um golpe na Constituição brasileira. Né, no regime, instituindo formas de manter o seu poder, como ele ficou no poder na ditadura até 1945. Então, é interessante a gente perceber essa lógica de que o golpe de Estado é feito pelo soberano ou por agentes do Estado contra o próprio Estado para reforçar o próprio poder do Estado. Não à toa, uma das consequências que o Carlos Barbet coloca a respeito dos golpes de Estado é
o fortalecimento da área militar ou da área policial dos estados, né, um crescimento, digamos assim, do papel da área policial ou de segurança ou militar dos estados, né? Na realidade, como aponta o Barbé, para a gente, a pergunta que cabe aqui na nossa discussão não é tanto o como é feito esse golpe, né? O que é feito para garantir uma precisão conceitual do golpe de Estado, porque, como eu disse, pode acontecer vários tipos de golpe diferentes, né? Mas, sobretudo, quem faz, né? No caso de uma monarquia, o soberano, o rei, né? No caso de regimes constitucionais, o titular ou os titulares do poder legal. De uma forma ou de outra, por exemplo, o que Napoleão fez ao se declarar imperador dos franceses foi um golpe de Estado, né? Concentrando nele poderes que antes eram divididos entre os cônsules. Ou ainda um setor de funcionários públicos, como a polícia secreta na União Soviética do Stalin, ou os militares aqui no Cone Sul durante as ditaduras da década de 60 e da década de 70, geralmente relacionados, como aparecem nesses exemplos, né, aos setores de segurança. Bom, tudo isso por quê? Bom, aqui na América do Sul, principalmente, como aponta um estudo bem interessante sobre os novos golpes constitucionais aqui na região, os novos golpes não estão acontecendo com o uso da força. Mas se a gente utilizar a ideia de que esses golpes estão sendo feitos a partir do Estado contra o próprio Estado, a gente percebe que a gente pode sim falar, por exemplo, em um golpe contra o Fernando Lugo em 2012. A gente pode falar no Paraguai, a gente pode falar de um golpe parlamentar, por exemplo, né? Nesse caso, o setor, a facção que realizou o golpe foi o parlamento, aqui no Brasil, em 2016. E a gente pode falar também de um golpe na Bolívia em 2019. É importante a gente perceber que, geralmente, esses golpes vão tentar se travestir de revoluções. Ou seja, formas de mudança do Estado com apoio social, mobilização popular, né? E vão tentar legitimar ao máximo a sua tomada de poder, né? Baseado em algum tipo de prescrição, como nesse caso a investigação criminal que o governo parlamentar de Myanmar eleito não fez com relação à alegação de fraude por parte dos militares, ou no caso da Bolívia, por exemplo, com o suposto crime do Evo Morales de tentar se reeleger novamente pela terceira vez lá na Bolívia, né? Ou aqui no Brasil com relação às chamadas pedaladas fiscais, consideradas como um crime maior na época da presidenta Dilma Rousseff. Então é importante a gente perceber que a gente fala de golpes de Estado quando a gente observa o Estado, setores do Estado se mobilizando para reforçar o seu próprio poder. E de uma forma ou de outra, os golpes de Estado eles tendem a ser contra-revolucionários, eles não tendem a ser revolucionários. Eles tendem a ser o uso do jurídico ou o uso da força para reforçar situações de status quo ou impedir a mudança. Bom, gente, acho que é isso. Esse vídeo já ficou enorme, como os nossos últimos vídeos têm ficado. Eu agradeço muitos comentários que vocês têm deixado. Como eu disse, a gente vai tentando respondê-los, né, a contento, mas às vezes o tempo não dá muito certo. Mas vão comentando aí, vão colocando. Eu agradeço algumas pessoas que têm comentado aí várias vezes, inclusive, principalmente o Vitor Freire, né, que tem comentado aí bastante, mas também outras pessoas, como a Daisy, que deu a ideia do vídeo sobre bioterrorismo. Então, se esse vídeo suscitou em você alguma discussão, alguma questão importante, por favor, coloque aqui nos comentários. Se não, compartilhe esse vídeo se você gostou, dá um like e se inscrevam aqui no canal. A gente ficou muito feliz de atingir 500 inscritos da última vez e a gente está planejando aí algumas mudanças interessantes, contando com a participação de vocês aqui no canal. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta-feira.